Senhores e senhoras, boa noite, então. Antes de mais nada, agradecemos a presença de todos. Agradecemos também, aproveitando a oportunidade, os meios de comunicação, as rádios da cidade, Rádio Espaço e Rádio Miriam, que nos apoiaram, e a TV Farroupilha, o Canal 14. E também queremos agradecer, não podemos esquecer, os colaboradores que nos auxiliaram para podermos promover esse evento, os locais, os lugares que a gente deixou as caixas de alimentos para arrecadação. Não sei se vocês já colaboraram, se quiserem, enfim, vai estar disponível até amanhã em alguns pontos da cidade esses alimentos, essas caixas para arrecadação de alimentos. Bom, é com imensa satisfação, então, que a AFAN, Associação Farroupilhense de Nutricionistas, fundada em fevereiro de 2010, vem com o intuito de unir a classe e transmitir conhecimentos sobre alimentação, para que ocorra dessa forma uma melhor qualidade de vida à comunidade em geral. Assim, a AFAN traz à nossa cidade, em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, ocorrido no dia 16 de 10 de 2010, a palestra sobre alimentação, qualidade de vida e longevidade. Pedimos que a partir de agora desliguem ou coloquem seus celulares no silencioso. No término da palestra, será aberto espaço para perguntas. Então, o nutricionista e bioquímico Gabriel de Carvalho, o qual reside em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é professor do curso de pós-graduação de Nutrição Clínica Funcional da VP Consultoria do Brasil e em Portugal, consultor da Chocolife Indústria e Comércio de Alimentos Funcionais, diretor do Instituto de Nutrição Avançada, editor do site funcional.ntr.br, que é a primeira página sobre alimentação funcional no Brasil, desde 2002 no ar. Trabalha hoje também na Clínica Carvalho em Nutrição Clínica. Então, um resuminho, Gabriel de Carvalho é um introdutor da nutrição funcional no Brasil a partir de 1999. Com os senhores, para falar sobre alimentação, qualidade de vida e longevidade, Gabriel de Carvalho. Agradeço a Veridiane, agradeço a AFAN, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, iniciando esse momento, esse movimento que os colegas iniciam aqui na cidade de Farroupilha, com a associação fundada tão recentemente. E para mim, eu fico muito feliz de ter sido escolhido para inaugurar uma nova era, quem sabe, que daqui por diante estará se abrindo aos profissionais e aos colegas da Serra Gaúcha. O meu trabalho, desde 1999, é na área de nutrição funcional. A nutrição funcional é um tema imenso, é um tema sem limites, e é um tema onde se aplica os conhecimentos de fisiologia, de bioquímica, de medicina, de nutrição, de farmácia, onde todas as ciências são integradas, onde o objetivo é a qualidade de vida e a longevidade dos seres humanos. O que é então a nutrição funcional? No início da nossa apresentação, nós vamos trabalhar com a compreensão do raciocínio, as bases da nutrição funcional, aproximadamente nos primeiros 25 a no máximo 30 minutos. Na segunda parte, nos últimos 30 minutos, a gente vai conversar sobre aplicações práticas da nutrição funcional, para que vocês entendam como esse raciocínio é aplicado em situações cotidianas, de patologias que chegam ao nosso dia a dia e são extremamente comuns de acometerem a população. Então, como começa a ciência funcional, a visão funcional do que é a saúde? Não posso deixar de voltar muitos anos atrás, muitas décadas atrás, já então há mais de 60 anos, quando em 1949 Linus Pauling citou pela primeira vez o nome de uma doença como sendo uma doença molecular, que foi a anemia, que é a anemia falciforme. A primeira doença identificada como uma doença de origem genética. A troca de apenas uma base do DNA dá a alteração de um gene, que dá a alteração de uma proteína, que dá essa doença. Então foi a primeira vez que se identificou na prática que alterações no DNA causavam doenças
e isso foi de extrema importância para a ciência como nós vemos hoje. Ainda na década de 50, outro trabalho bastante importante, feito pelo Dr. Abraham Hofer, Humphrey Osmond e James Smith, publicado entre inúmeros trabalhos, mas esse um deles, de 1954, na área de neuropsiquiatria, com seus estudos em esquizofrenia. O que esses autores demonstraram que a esquizofrenia também é uma doença que possivelmente tem uma base molecular. E demonstraram que diferentes indivíduos com a mesma doença, esquizofrênicos, vão precisar de soluções diferentes. Ou seja, uma mesma doença tem causas diferentes. E isso eles demonstraram numa série de estudos que eles publicaram ao longo de mais de 15 anos. Então, a conclusão desses estudos de Abraham Hofer e seus colaboradores esses estudos mostraram no seu conjunto que uma única doença tem causas distintas. E por isso, o modelo farmacológico em que se trata uma doença com um medicamento está fadado ao fracasso. Porque a causa não consegue ser tratada com um único fármaco. Vocês vão entender mais profundamente ao longo da nossa palestra esse conteúdo que eu vou aprofundar. Ainda na década de 50, o Dr. Roger Williams, então um bioquímico, o Hofer no caso era médico com doutorado em química, e o Roger Williams era um bioquímico. Em 1950 publicou esse livro chamado Individualidade Bioquímica. E além desse livro, muitos outros trabalhos foram publicados por ele. Mas nesse livro, o Dr. Roger Williams aborda como as pessoas ditas normais, que nós imaginamos normais ou saudáveis, têm mesmo assim grandes diferenças em funções comuns, como por exemplo o tamanho do seu estômago, o comprimento do seu intestino, ou a quantidade de enzima que produz no estômago, ou de ácido de um e de outro, que é diferente. E todos somos normais e não temos doenças. Então, quando a gente observa pacientes com doenças em determinadas situações, as diferenças são ainda maiores do que aquelas encontradas entre os indivíduos saudáveis. Então, essas observações acerca do que é a normalidade, dos valores de referência laboratoriais e outros, o Dr. Roger Williams foi um grande pioneiro. O Roger Williams ainda nos ensinou que cada pessoa é única. Muito antes, vocês vejam que em 49 foi descoberta a primeira doença ligada a mudanças no DNA. Ou seja, apenas um ano antes. E publicou seu livro em 1950, ou seja, ele já tinha essa ideia muito antes, que diferenças na saúde de cada indivíduo adivinham resultavam de mudanças bioquímicas e genéticas. Tanto que ele chamou as doenças da modernidade de doenças genetotróficas. Geneto de genes, tróficas de trofismo, de nutrição, de nutriente, que está ligado a esse radical trófos. Então ele chamou de doenças genetotróficas. Por quê? Porque são as doenças em que o alimento não está adequado aos genes que aquela pessoa carrega. Vocês vejam que quem tiver interesse, esse livro é publicado e encontrado até hoje, publicado em 1956. Então fácil de ser encontrado. A ideia do Roger Williams é que os alimentos que existem no mundo devem ser adequados para cada indivíduo. Então vocês vejam quantos alimentos diferentes aí que existem, que nós podemos encontrar, como essas cenouras pretas, esses milhos multicoloridos, essas sementes de cânhamo, os grãos de quinoa, esses feijões fava e assim por diante. Por que uma variedade tão grande de alimentos no nosso planeta? Será que a gente nasceu e foi feito para comer todo mundo a mesma coisa todos os dias? Ou será que de alguma forma a gente deveria vasculhar o mundo,
ou o país, ou o continente, e achar o alimento que é mais adequado aos nossos genes. Então percebam que a gente tem aí uma nova ideia, uma nova hipótese, de que cada um tem um combustível único para fazer funcionar a sua máquina. E o nosso gene é quem determina a nossa relação com o alimento. O resultado, disse Roger Williams, que somos nós somos o resultado da interação desses elementos que nós consideramos então ambiente com o nosso DNA. Então os alimentos são informações que nós colocamos no nosso DNA. São inputs, são entradas de dados como que a gente coloca no nosso computador ou no nosso telefone. É como apertar o número 13, é diferente de apertar o 9. Se tu apertar a letra A, é diferente de apertar a letra Z. Se tu der o Enter num programa, funciona uma coisa. Se tu der o Enter no outro programa, funciona outra coisa. Se você comer cenoura, é diferente de você comer uma torta. E aí vem toda a história do que é a nutrição funcional e do que é adequado para o seu gene. O seu especificamente, não o meu. Talvez o dela seja adequado melhor à torta do que o dela. E assim por diante. Aí que está a grande beleza da nutrição funcional, que é descobrir que é o combustível adequado de cada indivíduo. Então aqui vocês estão vendo à direita o Dr. Linus Pauling, à esquerda o Dr. Roger Williams. Então num encontro, no mínimo efusivo, de duas mentes tão brilhantes, apenas para consagrar a importante figura desses dois ilustres cientistas que estiveram entre nós durante muitos anos. Ainda em 60, há muitos anos atrás, na década de 60, o Dr. Linus Pauling publicou então um artigo que foi realmente um marco, publicado numa revista de altíssima importância, a revista Science, em 1968, cujo título chamou-se Psiquiatria Ortomolecular. Esse nome bastante usado até hoje, de diversas formas boas ou ruins. Mas o que importa é que lá em 68 o que ele quis dizer é que essa psiquiatria seria a obtenção e preservação da saúde mental, variando-se as concentrações no corpo humano de substâncias que estão normalmente presentes, como por exemplo vitaminas. Então, depois de todas essas décadas de estudo que ele já fazia junto com o Dr. Abraham Hofer, inclusive, conseguiu verificar que a necessidade nutricional era única e que alguns indivíduos eram esquizofrênicos, ou deprimidos, ou ansiosos, ou maníacos, ou etc, 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 ou tinham pânico, porque tinham necessidades nutricionais especiais que não conseguiam ser ofertadas muitas vezes pelo alimento que aquelas pessoas consumiam. Então a necessidade nutricional era maior do que a dieta do que aquelas pessoas conseguia dar ao corpo. Então talvez alguns indivíduos precisassem comer maiores quantidades de um alimento ou de outro, ou em alguns casos até uma suplementação ou complementação fosse necessária. Por mais que essa ideia pareça estranha a muitos, mas em verdade o nosso alimento mudou tanto nesses últimos 100 ou 200 anos que não foi com esse alimento que nós temos à disposição hoje que os nossos genes evoluíram. Os nossos genes evoluíram com um outro alimento, uma outra composição desse grão, que não é mais a que é oferecida a nós. Então parece que o corpo é burro e precisa de um complemento. Não, burro fomos nós que estragamos o alimento. E agora o corpo não consegue, não tem mais o que ele precisaria que estaria ali dentro. Percebe? Então essas noções são importantes de serem ressaltadas no início, para que a gente mude, quem sabe, os nossos conceitos em relação ao que é uma nutrição saudável. Então vejam que mesmo entendendo isso, as pessoas ainda fazem mais ou menos. E aí a saúde
ou é mais ou menos, é mais para menos ainda o resultado, né? Porque realmente o corpo não consegue trabalhar nessa situação mínima, situação de privação que as pessoas impõem ao seu organismo. Vejam que bem mais recentemente, este então ainda vivo entre nós, Dr. Bruce Ames, um excelentíssimo profissional que até hoje publica, e se vocês quiserem pesquisar e entender mais acerca de individualidade bioquímica, esse é o nome a ser procurado e pesquisado. E esse foi um dos seus grandes artigos, mais já antigo, um pouco de 2002, onde ele discorre sobre terapia com vitaminas estimulando enzimas variantes. Quando ele fala em enzimas variantes, a gente está falando em modificações genéticas, em polimorfismos genéticos. Polimorfismos, genes com muitas formas. Então a gente está identificando que um mesmo gene que eu tenho, que ela tem, que ele tem diferentes formas numa população. E que isso é muito comum, não é raro. Se é raro, não é polimorfismo. Polimorfismo a gente só chama quando é comum. Às vezes 20% tem um tipo, tem 5 tipos daquele gene. 20% da população tem um tipo, 20% tem outro, 40% tem outro, 10% tem outro, 10% tem outro. Então é o que foi descoberto a partir do projeto Genoma é que a variação é a regra. A variação genética entre as pessoas é a regra. E nas palavras do Dr. Roger Williams, quando perguntaram para ele a importância das IDRs, perguntaram ao Dr. Roger Williams, veja um cara que publicava acerca de individualidade bioquímica, o que ele disse? Ele disse que nutrição é feita para seres humanos reais. Seres humanos estatísticos são de pouco interesse. Então, quando a gente trabalha apenas com estatísticas, a gente está trabalhando apenas com homogeneizado populacional. Só que aquela pessoa que chegou na nossa frente não é o homogeneizado de todos vocês aqui nessa sala. Ela é única. Imagina se eu quiser tratar a Veridiana como homogeneizada de todo mundo. Primeiro que ela vai ficar bissexual. E aí ela vai ficar com a pele metade de uma cor, metade da outra, o cabelo de um jeito de outro. Nunca vai ser ela exatamente como ela é. Então quando você faz a abordagem do paciente de frente para ele, você tem que estar com essa noção que aquelas recomendações que nos são dadas são recomendações gerais, populacionais e não individuais. Então nós temos que levar em consideração as características do indivíduo na hora da intervenção. E o que o Bruce Ames viu e publicou nesse artigo? Ele disse o seguinte: terapia com altas doses de vitaminas são eficazes para melhorar mais de 50 doenças genéticas. Normalmente essas doenças são devido à redução da afinidade da enzima pela vitamina. A enzima não consegue ligar a vitamina, que é o seu cofator. Fornecendo quantidades maiores da vitamina, aumenta a concentração de cofator nos tecidos e aumenta a atividade da enzima com defeito. Então aquela pessoa que come só arroz branco, e macarrão branco e pão branco, não está consumindo quantidades de vitamina B1, B13 e B6, nem de magnésio na sua dieta. E aí as suas enzimas não funcionam bem. Se tiver uma enzima defectiva, pior ainda. Então a senhora ali do lado come essa dieta e fica bem. Agora a sua irmã ou sua amiga que faz a mesma dieta entra em depressão, tem eczemas na pele, etc, etc. Por falta dessas vitaminas, com a mesma alimentação. Porque os genes são diferentes. Então talvez para uma delas aquele pouquinho de vitamina que recebe está bom. Agora para outra ela vai ter que comer aquele pão bem integral, bem tipo alemão, arroz integral, e ainda comer um farelo de arroz para complementar, porque senão não chega. Para que ela, quem sabe, fique parecida com a outra. Às vezes não fica nem tão bem que nem a outra. Se for analisar lá o seu humor, a sua irritabilidade, a sua ansiedade, etc. Vocês começam a entender o que significa isso? Então essas características que nos parecem inatas, muitas vezes não são.
são sim induzidas pelo ambiente em que a gente colocou os nossos genes. Ainda próxima a essa de 2002 e 2013, esse outro autor disse o seguinte: no nascimento da ciência da nutrição há cerca de 100 anos, a ideia de que não comer algo poderia causar uma doença era inconcebível. Ninguém acreditaria que se tu dissesse que não comer uma coisa coerente. Sempre se pensava o quê? Numa infecção, uma coisa assim. Então, além da tendência em favor de doenças de início curto, deixa eu começar aqui de novo, de início curto, houve, uma tendência em que em não assumir que doenças poderiam acontecer com o longo prazo. Porque não se podia observar isso de forma clara. Então isso pode explicar por que as recomendações nutricionais hoje, como as IDR, são amplamente direcionadas para a prevenção daquelas doenças, como beriberi, pellagra, raquitismo, doenças em que um único nutriente causa o problema. Então, quando a gente começou a estudar nutrição há cerca de 100 anos, o que matava uma pessoa? O cara comeu uma coisa envenenada, uma coisa intoxicada, uma coisa com uma infecção. Mas não deixar de comer uma substância que nem sabiam que existia. A maioria das vitaminas há 100 anos não tinha sido descoberta, ou minerais. Então essa noção é uma noção muito recente, e que a maioria dos profissionais mesmo não incorporou de forma profunda esse aspecto no seu dia a dia. As pessoas acham, não, comendo assim mais ou menos é suficiente. Faz uma dieta equilibrada. O que é uma dieta equilibrada? Para mim é uma coisa, para ti é outra, para ela é outra. Uma dieta equilibrada, na visão popular, é a pior afirmação que pode existir. A dieta tem que ser individualizada, ela tem que ser equilibrada. Todo mundo acha que faz uma dieta equilibrada, mais ou menos. E aí a pessoa acha que vai mais ou menos ficar bem. Então esses aspectos a gente tem que mudar na cabeça das pessoas. As pessoas têm que ter a noção que a dieta está extremamente desequilibrada. Que são raras as pessoas que comem de forma adequada aos seus genes. Por quê? Porque hoje a cultura nos induz a um processo diferente. Diferente do que os nossos genes pedem. Esse é o aspecto fundamental. Dr. Jeffrey Bland, então, que está aqui ao meu lado, isso aqui em 2006, escreveu esse livro Texto de Medicina Funcional. E ele foi o pesquisador, o cientista que fundou a chamada Medicina Funcional, com quem eu estive estudando em 99. Em 99, então, já há 11 anos, voltei ao Brasil e disse, bom, eu não posso trabalhar com medicina funcional, porque eu não sou médico. Então eu criei esse termo nutrição funcional, que é essa ciência integrativa e que tem como princípios. Quais? O primeiro princípio veio lá do Roger Williams, a individualidade bioquímica. É tratar cada pessoa como única, e por isso ela é centrada no paciente e não na doença. Nós tratamos uma pessoa que conseguiu desenvolver uma doença, e não tratamos uma doença que está numa pessoa. Então, se for uma infecção urinária nela ou nela, o tratamento é o mesmo antibiótico, vai ser dado com a mesma frequência, na mesma dose. Isso é o tratamento da doença. Agora, numa doença aguda, isso é muito fácil de ser feito como uma infecção urinária. Agora, chega numa depressão, numa síndrome do pânico, num Parkinson, no Alzheimer, já era. Não funciona esse paradigma, essa visão de saúde. Você quebrou o braço, ou você quebrou, engessa que funcionou. Então, o paradigma agudo, o tratamento agudo é fantástico. Se eu tiver um infarto, me leva para o hospital, se quebrar meu braço. Qualquer processo agudo me faça um tratamento convencional. Agora, se eu tiver uma doença crônica, não me aplique no paradigma atual. Porque esse paradigma é ótimo para situações agudas. E por isso o nosso modelo médico de saúde atual, ainda infelizmente, ele preconiza o quê? Preconiza que as pessoas ainda cheguem no hospital, que é ótimo para tratamentos agudos. Só que as pessoas têm cada vez mais problemas crônicos. E aí entopem nos hospitais, os leitos não saem de lá.
quando deveriam ficar pouco tempo. Então o que a gente tem que fazer é trabalhar muito mais na comunidade, ensinando a comunidade a comer de forma adequada e individualizada, indo em cada família e conversando com cada pessoa. É isso que vai salvar o nosso país, ou o sistema de saúde, ou o sistema de aposentadoria, o que quer que seja. É tornar as pessoas autogerentes da sua saúde. O poder tem que ser dado ao indivíduo, não ao sistema centralizado. Nós temos que ensinar as pessoas a agir independente de nós. Você tem que aprender isso para sempre. Se o paciente está consultando com você há 10 anos, isso é péssimo. É péssimo, é um péssimo sinal. Só que você não curou o paciente. Só que você não ensinou para ele a viver sozinho. Só criou a dependência, a relação parasitária. Sabe que na China, antigamente, o médico só era pago quando a família que ele cuidava não adoecia. Isso há milhares de anos. Ouviram bem isso? Hoje, nós somos premiados pelos que ficam doentes. Opa, ficou doente, é ótimo, eu ganho o meu. Opa, continuou doente, ótimo, não tem problema, eu continuo ganhando. Ah, ficou saudável, eu perdi o cliente. Essa é a mentalidade vigente. Não é a minha. A minha mentalidade é: eu tenho que curar o meu paciente o mais rápido possível, porque ele vai ficar mais feliz. E vai encaminhar outros, porque infelizmente não acaba ainda o processo logo. Ainda se levarão décadas e décadas e décadas. Então o que eu quero é poder curar o maior número de pessoas. Não é uma visão interessante? Também funciona. Também a gente sobrevive com isso. E as pessoas ficam mais felizes. Então a gente não pode mudar a forma de pensar. A gente pode mudar, a gente escolhe. A gente ainda tem que perceber que as pessoas, para se manter de uma forma, estão com um equilíbrio dinâmico de fatores internos e externos. Para mim manter aqui de pé, eu estou analisando a temperatura do ar, a luz, a luminosidade, o meu corpo, uma perna, a outra, falo, respiro, ao mesmo tempo. Eu estou em equilíbrio. O meu corpo faz reações mais lentas, mais rápidas em determinados locais. E isso vai se aplicar lá do ponto de vista celular. O corpo, para se manter funcionando como ele está hoje, ele tenta manter um equilíbrio com o que vem de fora e com o que está lá dentro. A gente ainda considera que os fatores fisiológicos se interconectam numa teia. A gente vai ver isso no próximo slide. E fundamental, último ponto, consideramos a saúde muito mais do que a mera ausência da doença, mas sim a presença de uma vitalidade positiva. E isso é muito claro quando a pessoa vai consultar um profissional e diz: olha, não estou me sentindo bem, o que está acontecendo? O médico fala, solicita os exames, mas a senhora não tem nada. Mas eu não estou me sentindo bem, mas a senhora não tem nada. Não tem uma doença diagnosticada. Entretanto, de estar com a ótima saúde é aqui, estar morto é aqui, estar doente é aqui. Então existe uma diferença entre a ótima saúde e a doença. Não é simplesmente preto no branco. Tem o nome da doença, o código do CID ou não tem. Então esses aspectos devem estar claros na mente do profissional. Então, Dr. Leo Galland, ainda um outro pesquisador, grande pensador na área de saúde, nos disse que a doença é um evento dinâmico na vida da pessoa, determinado por desarmonias, desequilíbrios e influências perniciosas. O objetivo do diagnóstico não é identificar a doença, que não tem vida própria, mas sim caracterizar a desarmonia de cada caso, ou seja, as causas da doença. Quando chega no nome da doença, tem que voltar agora. Bom, então é tal doença, então eu vou voltar nas causas. E quais são as causas? As causas estão aqui. As causas são desequilíbrios nutricionais, ou uma disfunção imunológica ou inflamatória, como alergias e autoimunidades, ou uma alteração dos radicais livres, estresse oxidativo, ou na formação de energia da célula. Alterações no ambiente intestinal, em termos de microbiota intestinal, de parasitas, bactérias, fungos, vírus.
Em termos de permeabilidade intestinal, um ponto muito importante. Em termos